Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar novamente com os irmãos, meditando na palavra do Senhor. Como de costume, hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo em Salmos e vamos então abrir as nossas Bíblias. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 37, é o salmo que nós estamos estudando atualmente. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 27 até o versículo 31. Salmo 37, do versículo 27 ao versículo 31. Em reverência, então, à palavra do Senhor, vamos realizar a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, santo, bendito Deus, nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, suplicando a Tua graça, Senhor, suplicando que o Senhor nos auxilie na compreensão da Tua palavra, ilumine as nossas mentes, Senhor, que o Senhor traga paz ao nosso coração, aperfeiçoe a nossa vida, Pai, molde-nos, Senhor Deus, no poder do Teu Santo Espírito, a imagem do Teu Filho, Pai, nos purificando com a Tua palavra, nos fortalecendo com a Tua palavra, nos exortando com a Tua palavra, Senhor, operando em nós, Senhor Deus, de maneira poderosa, através da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, nesta noite sobre a piedade cristã, sobre as marcas da piedade cristã, Senhor, e as promessas que Tu tens, Senhor Deus, aqueles que vivem para Ti. É o que nós te suplicamos em Cristo Jesus e já te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos tratando então do Salmo 37. O Salmo 37 ele tem como enfoque mostrar como é mentirosa, enganosa, né, a prosperidade dos ímpios e fazer um alerta aos justos que não sejam enganados por essa falsa prosperidade. Né? Aqui Davi está lidando com um problema com a qual certamente todo justo irá passar, é exatamente de ver o ímpio prosperando, ver o ímpio adquirindo poder, riquezas, e ele não desenvolvendo as suas posses da mesma maneira como os ímpios. E aí pode bater uma indignação no coração. Nós vimos que essa indignação ela acaba desrespeitando o domínio do Senhor e o cuidado dele para com seus santos e evoluindo então para uma inveja, ou seja, de querer desejar ter a vida que aquele ímpio tem. E isso então evolui para, querendo obter então essa forma de vida, eu comece a praticar o mal da forma como ele pratica. Davi então está nos lembrando que toda essa riqueza, todos os tesouros que o ímpio pode amontoar na terra, ele é de baixo valor, mas aquilo que é de alto valor, de valor eterno, é o próprio Deus, ele é a herança do justo. O cuidado dele, o relacionamento com ele, a graça dele sobre nós. E o Senhor, além de se entregar ao seu povo, além de trazer o seu povo a um relacionamento vivo, perfeito, santo, belo, justo com o seu povo, as bênçãos que decorrem disso é que o Senhor, então, manterá o justo na terra, para que o justo, então, faça aquilo que era propósito inicial, né? Aquilo por que nós fomos criados a fazer, ou seja, experienciar a nossa vivência na terra, cultivar a terra, viver na terra, desenvolver a terra para a glória de Deus. Nós falamos então aqui sobre várias coisas já. A última pregação foi como o ímpio ele lida com as finanças e como o justo deve lidar com as suas finanças, vendo que esse tema é um tema bíblico que precisa ser considerado com seriedade, porque tudo o que o justo recebe ele reconhece que provém de Deus e, portanto, vive para ele. Hoje, então, nós vamos falar sobre a maneira como o justo ele vive. Vamos falar sobre
a forma como o justo ele vive cada um dos seus dias. E aqui então nós vamos falar sobre a piedade cristã, que é viver de maneira santa. Nós vamos ver então o que o Senhor considera sobre isso, quais são as recompensas ao piedoso e quais são então as punições para aquele que experiencia o mal e quais são as características de alguém verdadeiramente justo. Tá? Nós vamos começar então, meus irmãos, dividindo essa porção do 27 ao 31, com Davi iniciando com uma exortação aqui aos justos, aos santos. Davi ele inicia assim o versículo 27, tá? E esse é o nosso primeiro ponto, uma exortação aos santos. Davi diz: aparta-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre. A palavra apartar aqui significa separar-se, buscar se afastar de tudo aquilo que é mal, não ter amizade, proximidade ou qualquer relacionamento com aquilo que é ruim. Aqui, então, o Senhor está dizendo que uma das marcas do justo é a abominação daquilo que é mal. Lembrando que nós estamos falando com relação à prosperidade, essa exortação de Davi aqui, ela então é cuidado com o falso senso de felicidade prometido pelo que é mal. Meus irmãos, isso é uma das características do pecado. Ele nos seduz, trazendo promessas de vantagem a nós. Todas as oportunidades de nós fazermos aquilo que é errado sempre vêm acompanhado da promessa de uma recompensa, ou de um prazer, ou de um status, ou de ganhar alguma coisa com isso. O pecado ele sempre promete segurança, conforto, vantagens. Né? O mal ele sempre vai se apresentar a nós prometendo alguma vantagem. Essa é a essência da tentação, essa é uma das formas que o pecado ele opera no coração. Quando nós olhamos para Tiago, no capítulo 1, vamos até lá, Tiago, no capítulo 1, versículo 13 ao 15, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, Tiago nos explica aqui um pouco sobre o que ocorre no coração do homem com relação ao pecado. Tiago diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Tiago diz então que todo homem ele peca porque ele é enganado, ele é seduzido e enganado pela sua própria cobiça, pelos desejos do seu coração. É o desejo do coração que vai e engana o homem. O pecado apresenta para nós uma espécie de satisfação ou de recompensa. A palavra sedução aqui, ela remete a uma espécie de isca que é lançada, e quando essa pessoa, então, ele vai atrás dessa isca, como exatamente uma armadilha, ele é preso, então, ele é capturado pelo próprio pecado. É exatamente esse o significado aqui do original da palavra sedução. Parece que tem alguma vantagem, parece que tem algum deleite, mas não, é algo mal, é algo perverso, vai fazer mal à nossa alma e, acima de tudo, e essa deve ser a principal preocupação, irá afetar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, uma das marcas do homem piedoso, uma das marcas do justo, é que, diferentemente do ímpio, ele não cede à prática da maldade para obter vantagem para si, para obter deleite, prazeres. Ele não está atrás das recompensas que o mal tem a oferecer. E nós sabemos que essa é uma das características do ímpio, utilizar de artimanhas ou da prática da maldade para obter lucro para si. Mas observe, meus irmãos, que a exortação ela não finaliza aí, sobre apartar-se do mal. Ele diz: aparta-te do mal e faze o bem. Portanto, a vida cristã ela está muito além do deixar de fazer. Ela compreende o deixar de agir de maneira maligna,
o deixar, o abominar o mal, se afastar do mal, mas ela envolve também começar a fazer o bem. Infelizmente, muitos cristãos eles têm caído nessa ladainha de provar a sua fé, dizendo ou narrando as coisas da qual ele não participa. Por exemplo, ele fala, eu sou crente porque eu não me prostituo, eu não traio a minha esposa, então eu sou um homem correto, eu sou um crente. Na verdade, não fazer coisas como não trair a sua esposa, aqui nós estamos dando apenas um exemplo, ou seja, somente deixar de fazer o mal, não torna você um cristão. Não torna, no máximo torna você um homem de bom senso. Mas o cristão ele está além disso. Ainda continuando no exemplo conjugal, o cristão não é aquele somente que diz que é um homem bom porque ele não deixa de trair a esposa dele. Isso não é mais do que obrigação. O crente é aquele que faz o bem, ou seja, o homem cristão não somente se afasta do mal, deixando de trair a sua esposa, mas ele a ama como Cristo ama a igreja. Ele cuida da sua família como é agradável a Deus, ele cuida dos seus filhos como é agradável ao Senhor. Então ele não é somente alguém que deixa de fazer o mal, mas ele é alguém que vive na prática do que é bom. E o que é bom? Aquilo que agrada o Senhor, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que está em submissão à vontade de Deus. Esse é o conceito de bem nas Escrituras. É aquilo que é aprovado, é aquilo que está avalizado pelo Senhor, aquilo que está ali, que é agradável ao Senhor, no qual o Senhor ele aprova, está aprovado por Deus. Portanto, ser um crente não somente é se afastar do mal, mas é passar a viver em total submissão a Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. As duas coisas são verdadeiras na vida do crente, e uma vida verdadeiramente convertida e regenerada, ela tem essas duas marcas. A ausência da prática do mal, alguém que abomina o mal, está contra o mal e não vive por meio dele, mas alguém que agora também passa a viver na prática do bem, fazendo aquilo que é agradável a Deus. E Davi ele diz que aqueles que assim vivem têm promessas de Deus. Né? A promessa aqui é que ele vai ter morada para sempre. E em cada um desses versículos, Davi ele vai enfatizar novamente isso. Mas o nosso segundo ponto aqui é que existe uma justificativa para essa exortação. Tá? A justificativa é o que está no versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ou seja, Davi está dizendo que a motivação, qual é a motivação do crente em deixar o mal e fazer o bem? É agradar a Deus. Ele está preocupado com o seu relacionamento com Deus. Para o cristão, a maior herança, o maior bem que ele possui é o relacionamento dele com o Senhor. E Davi está dizendo, olha, te afasta do mal e faz o bem, porque o Senhor ama o que é bom e ele abomina aquilo que é mal. O Senhor ama o que é bom e não desampara os seus santos. Ou seja, Davi está dizendo que o justo juízo, o Senhor, ele ama aquilo que é mal, aquilo que é bom. O Senhor odeia aquilo que é mal e ama aquilo que é bom. Portanto, somente olhando para Deus e para aquilo que é agradável a Ele, nós saberemos, então, como nós devemos viver. É isso que Davi está dizendo. Você quer saber como viver como cristão? Olhe para o Senhor, olhe para a vontade dEle, para a palavra dEle, para aquilo que Ele tem revelado a você. O Senhor é um Deus pessoal e amoroso, que tem se revelado a nós. O Senhor tem revelado a nós o seu caráter, o seu atributo e as suas vontades, o seu plano de redenção, o seu ato de misericórdia em favor do seu povo, enviar o próprio Filho para morrer por esse povo, mas o Senhor revela também aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada a Ele. Portanto, o crente, aquele que foi verdadeiramente regenerado, aquele que está em um relacionamento com o Senhor por meio de Cristo Jesus, ele é alguém que constantemente está atento para isso. A justificativa da sua vida de bondade não é ser reconhecido como alguém santo, não é receber louros para si, não é ser exaltado pelos homens,
a preocupação dele de viver de maneira piedosa, é porque o Senhor ama aquilo que é bom, ou seja, é agradar a Deus. Isso está no centro da preocupação do justo. E o Senhor, ele tem uma promessa de que esse justo, aquele que vive no Senhor e para o Senhor hoje, olha só que promessa magnífica, viverá para o Senhor por toda a eternidade. Aquele que vive para Deus hoje é aquele que viverá para Deus por toda a eternidade. Habitará por toda a eternidade na terra. Será fixado em uma morada eterna e perpétua. E a nossa morada é o próprio Deus. Aqueles que habitam hoje em Deus habitarão nele para todo e sempre. O crente, então, está preocupado com o seu relacionamento com Deus. O Senhor, ele tem uma promessa para aqueles que vivem para ele hoje, para aqueles que estão atentos à voz do Senhor, aqueles que estão submissos como servos a ele. É exatamente que hoje, no agora, eles estão inseridos em Deus, serão sustentados pelo Senhor, né? Ele fala, ele não desampara os seus santos, portanto, estamos sustentados pelo próprio Deus e nós seremos sustentados por ele para toda a eternidade. O justo e o santo é aquele que vive para o Senhor e confia em seu Senhor. É aquele que sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Toda bondade, toda verdadeira prosperidade, toda genuína paz só se encontram no Senhor, naquele que é a fonte de todo o bem. E que sem Deus, fora de Deus, não há bem nenhum, não há paz nenhuma, não há justiça alguma, não há nada pelo qual se vale a pena viver. Portanto, o justo é aquele que vive para Deus e se satisfaz nele. Mas aí, nós vamos então aqui a um terceiro ponto. Quem é o justo? Davi, ele diz aqui, né? Aparta-te do mal, faz o bem, terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e ele não desampara os seus santos, eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. E antes de nós irmos agora para esse terceiro ponto, vale destacar isso também, né? Assim como tem uma promessa para o justo, de que ele é sustentado para sempre, existe uma promessa para o ímpio aqui também. Ele vai ser desarraigado da terra, ele vai ser banido da terra, ele não viverá as delícias com o Senhor, ele vai ser reservado a um local de condenação e juízo. Mas o que é esse justo? Quem é esse justo? Quais as provas de alguém que vive de maneira piedosa, genuinamente para Deus? Davi aqui ele dá duas características desse justo, no versículo 30 e 31. Ele diz que o justo é aquele cuja boca fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus passos não resvalarão. Portanto, a primeira marca de um justo é alguém que professa a Deus com a língua, é alguém que tem lábios santos. Davi diz aqui que é aquele que fala a sabedoria e a sua língua fala do juízo, ou seja, aquele cuja boca ela edifica, é uma boca que possui, são lábios que são santos, que falam das coisas de Deus, da sabedoria de Deus, porque somente nele existe sabedoria, do juízo de Deus, porque o Senhor, ele é o juiz que está sobre toda a terra, que tem bênçãos para aqueles que o buscam e se entregam a ele, se arrependem dos seus pecados e o servem, mas também é aquele que está com o juízo garantido para todos aqueles que são contrários, rebeldes e o desafiam permanentemente. Primeiramente, então, a boca do justo é uma boca santa. E nós devemos lembrar de uma lição que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, de que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que está no coração, ele jorra, ele sai pela boca. Pode jorrar de uma maneira muito explícita ou de vez em quando pode jorrar de uma maneira mais velada, mas o mal ele sai pela boca. O coração ele é revelado pela fala. Na maioria das vezes o coração ele é revelado por aquilo que você fala. Um coração que murmura, uma boca que murmura mostra um coração ingrato. Uma boca que faz piadas de
de mau gosto, que fala palavras torpes, está cheio, o coração está cheio de imoralidade. Portanto, a boca, ela revela aquilo que está no nosso coração. Ela revela de como anda o nosso interior. Uma fala baixa, pecaminosa, cheia de brincadeiras de duplo sentido, palavras torpes, revelam um coração que não teme ao Senhor. Mas vamos lembrar que nós estamos falando aqui ainda no contexto de prosperidade. Portanto, uma boca que só fala sobre acúmulo de riquezas, uma boca que só fala sobre dinheiro, só fala sobre status, conforto, aquilo que comprou, aquilo que deixou de comprar, é alguém que visivelmente é um escravo de Mamon, é um idólatra. O que o Senhor está dizendo é que a boca do justo fala sobre Deus, porque o coração dele está submisso e entregue, totalmente preenchido pelo Espírito e pelo seu Senhor. Portanto, essa é a primeira marca de um justo. A segunda marca é que ele teme a Deus de todo o seu coração. É por isso que a boca dele fala coisas santas, porque o temor de Deus está no seu coração. Versículo 31, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Que promessa magnífica! Ao longo de toda a Escritura, do Antigo Testamento, o Senhor ele traz essa promessa de que uma das marcas de um novo nascimento, uma das marcas da nova aliança que o Senhor promete estabelecer com o seu povo, e nós descobrimos que ela é feita em Cristo, desde a eternidade, para todos aqueles que se entregam ao Senhor, é que a lei ela está escrita no coração do crente. Essa expressão ela está fazendo a nós uma comparação de que para o ímpio a lei do Senhor ela é algo pesado, é algo externo, está em tábuas de pedra ali gravadas diante dele para sua condenação, para mostrar que ele está muito longe dos padrões de Deus e ele está sobre o juízo do Senhor. A lei ela é entregue com esse propósito, quando ela é externa ao coração, mas quando o homem se entrega a Deus, ele participa então dessa aliança de graça no Senhor Jesus Cristo, então o coração dele é transformado. E o novo coração que ele recebe é um coração que ama a lei do Senhor. É um coração que se deleita na lei do Senhor, porque a lei mostra os padrões e a vontade de Deus. Ele tem a lei escrita no seu coração, ela está gravada aqui. Ou seja, a voz do seu Deus, a palavra do seu Deus, a vontade do seu Deus, ela está penetrada no coração do crente. Ela está inscrita na carne do coração, no âmago do crente. A nova natureza é uma natureza que se deleita na lei do Senhor e que tem prazer em conhecer a vontade dele. Portanto, quando nós falamos que o crente ele tem um coração que teme a Deus, é um coração que ama o Senhor, ama a sua lei, isso se revela um coração contrito e submisso, que tem prazer em servir a Deus, que tem deleite em se submeter a Ele. Aquele que odeia ao Senhor, e Paulo fala isso em Romanos 8, a carne, o pecado, ela não está sujeita à lei de Deus e não pode estar, é contrária à sua natureza. Mas o crente não, é alguém que tem um coração submisso à lei do Senhor. Dito isso, meus irmãos, nós temos algumas aplicações para finalizar a meditação de hoje. Primeiramente, como você tem lidado com o mal que está à sua volta? Essa é a primeira pergunta. Como é que você tem lidado com os convites do pecado que estão à sua volta? Você é alguém que anda vigilante, alguém que anda se afastando daquilo que é mal, por temer e amar a Deus? Ou você tem participado de algumas práticas perversas dos ímpios para obter vantagens? Como é que você tem caminhado? Você tem selecionado? Não, essas práticas aqui, elas são muito escandalosas, eu não vou me envolver, mas essas outras todo mundo faz. Muita gente irá para o inferno com esse pensamento. Isso revela um coração que é rebelde ao Senhor. O justo, mesmo que ele tropece, mesmo que ele venha a pecar, porque o pecado ainda é um resquício que está em batalha no nosso coração, é alguém que abomina o mal. Ele não consegue justificar o mal. E o pecado, ele faz racionalizações dos seus atos. Ele tenta convencer o nosso coração de que aquilo que nós estamos fazendo não é nada demais. Mas Davi vem nos lembrar, lembre-se que o Senhor está atento aos nossos corações e que Ele abomina o mal.
e que ele ama aquilo que é bom. Portanto, essa verdade é uma verdade que está arraigada no coração do crente e que vai guiar e deve guiar a sua mente e a sua vida. O Senhor está atento a nós. Como é que você tem lidado com o mal? Você tem feito concessões e isso não traz nenhum arrependimento, nenhum constrangimento a você, nenhum arrependimento genuíno, nenhuma vontade de abandonar isso porque isso tem trazido alguma vantagem para você. Essa vantagem ela é falsa. E ela não pode compensar a oposição de Deus contra a sua vida por causa da sua rebeldia. Lembre-se disso. A segunda aplicação é: os seus lábios testemunham da sua conversão, daquilo que você professa. Você se diz crente, mas os seus lábios são lábios de crente. Você se diz justo, porque todo aquele que diz que pertence a Cristo diz que é um justo nele. O seu lábio testemunha disso. E você é alguém que continuamente tem uma conversa que é abominável por Deus. Ou no campo da imoralidade, alguém que faz piadinhas de duplo sentido, fala palavras torpes juntos com os ímpios ali, participa de conversas desagradáveis e imorais, ou passa o dia inteiro resmungando da vida, murmurando contra o Senhor, alguém que só fala sobre dinheiro, ou seja, não é uma conversa que agrada, não é uma conversa que agrada a Deus, não é uma conversa que edifica as pessoas que estão ao redor, que confronta o pecado. Nós não estamos falando só sobre imoralidade, mas para que nós estejamos atentos sobre o que nós temos falado ao longo do nosso dia. As nossas conversas são conversas que agradam ao Senhor, que confrontam o mal que está ao nosso redor, que mostra uma visão bíblica e santa de casamento, que mostra uma visão bíblica e santa de trabalho, que aponta para Deus como Senhor da nossa vida. Nossos lábios são lábios cristãos? Devemos investigar isso. Porque se os nossos lábios eles têm conversas e conteúdo mau, isso está revelando o que está, na verdade, aqui no nosso coração. E a terceira aplicação é exatamente essa. A sua vida testemunha da vida de um crente. Você tem caminhado em obediência ao Senhor. A palavra de Deus está arraigada no seu coração. Como é que a gente sabe isso? Prazer em obedecer ao Senhor. Nós não ficamos escolhendo o que nós queremos fazer ou não fazer, seguir ou não seguir da Escritura. Não é assim que um crente vive. Ele tem toda a lei de Deus como algo amável diante de si. Mesmo que uma vez ou outra venha confrontar, trazer dor, trazer ali, mostrar o nosso pecado, expor a nossa maldade, e nós falando assim: meu Deus, como tu és santo, Senhor, Deus, eu sou um homem pecaminoso, mas ainda assim há um desejo do coração de viver aquilo de maneira real, de se submeter ao Senhor de maneira íntegra, de amar toda a sua lei, de considerar tudo, cada tio, cada vírgula, tudo que sai da boca do Senhor como algo digno, santo, certo, inerrante, e que vai nos conduzir à santidade e à perfeição. Você tem vivido desse jeito? Você tem escolhido o que você quer obedecer? Aqueles que recortam a Escritura e escolhem o que querem dela e o que não querem, na verdade são falsos crentes, eles estão montando uma outra religião para eles. Não a genuína religião de um coração convertido a Deus, que é aquele que busca e serve ao Senhor em tudo o que está revelado por Ele. Por último, nós devemos lembrar que viver de maneira santa é viver para Deus e não para si mesmo. E que o Senhor ele promete que aqueles que o servem hoje habitarão nele para sempre e com ele para todo sempre. Aqueles que entregam seu coração hoje ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio dele, irão servir ao Senhor para todo sempre e receber das genuínas bênçãos que são celestiais e eternas por meio da dádiva de Cristo, o sacrifício que ele entregou na cruz em favor do seu povo. Aqueles que hoje buscam ao Senhor permanecerão com o Senhor para sempre. Mas aqueles que desprezam o Senhor no agora, quando entrarem na eternidade, eles receberão a sua justa punição, serão afastados para todo sempre de Deus e estarão em um relacionamento com Ele unicamente de punição e condenação, nada mais do que isso. Portanto, lembre-se, aqueles que se deleitam no mal hoje e acham que estão lucrando de alguma maneira por viverem de maneira maldosa, eles serão desarraigados da terra e banidos para um lugar de condenação e dor justa,
mas aqueles que hoje buscam o Senhor e vivem para Ele, meus irmãos, eles habitarão em Cristo hoje e para todo o sempre. Portanto, se você é alguém que tem vivido na prática do pecado, saiba que você tem sido enganado pelo pecado. Todo aquele deleite carnal, todos os prazeres, todo o aparente status, todo o aparente poder que ele tem lhe concedido é falso. E quando você estiver diante do Deus eterno, você não escapará da sua justa punição. Não escapará. Você é alguém que será condenado por ter rejeitado a Deus e a luz do Senhor e se agarrado às trevas e a toda a promessa perversa do pecado. O salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa final que Ele trará a você por tê-lo servido com tanta dedicação ao longo de toda a sua vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que Ele nos entrega sem nós pagarmos por nada, porque não temos o que oferecer a Ele. Mas Ele nos entrega de maneira gratuita a todo aquele que o busca, a todo aquele que clama a Ele, uma vida de santidade, pureza, verdade, hoje, que será aperfeiçoada dia após dia, e que viverá para Ele, nele, nesta terra, experimentando, desfrutando de todas as dádivas do Senhor para todo sempre. E a principal dádiva é o próprio Deus no qual o nosso coração se deleita. Portanto, reflita sobre a sua vida à luz desse salmo e busque ao Senhor Jesus Cristo. Busque confirmar a sua fé à luz da palavra. Se ela é verdadeira, permaneça firme, buscando ao Senhor. Mas se ela tem sido revelada como uma fé falsa, corra hoje para Cristo. Porque Ele vai receber todo aquele que o busca, vai purificar todo aquele que clama por Ele, vai lhe dar vida eterna e uma habitação perpétua. Mas aquele que desprezar o Senhor será desarraigado desta terra para todo o sempre. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e santo, nós, Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra revelada a nós, Senhor. Porque ela nos guia, Senhor Deus, em cada ato da nossa vida, Senhor Deus, em cada área, Senhor Deus, o Senhor nos guia. Portanto, livra-nos, Senhor Deus, de sermos seduzidos pelas promessas do mundo, do pecado e de Satanás, Senhor, porque elas são enganosas, Senhor, são apenas iscas para poder aprisionar a nossa alma, Senhor Deus, trazer dano à nossa alma, Senhor Deus, romper o nosso relacionamento contigo. Portanto, livra-nos, Senhor Deus, livra-nos das promessas do mundo, Senhor Deus, livra-nos de amar o mundo, Senhor Deus, como fez Demas. Livra-nos, Senhor Deus, livra-nos de buscar essas recompensas, Senhor Deus, falsas, Senhor Deus, que o pecado oferece hoje. E nos guia como crentes, Senhor Deus, nos guia para estar em Ti, vivendo da maneira como Te agrada e desfrutando, Senhor Deus, do relacionamento contigo, que é a nossa herança perpétua, Senhor, nos concedido através do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o Teu Cordeiro e o nosso pastor, Senhor, ao que nós pedimos, Senhor. Purifica os corações, conduz a mente à reflexão nesta noite, Senhor Deus, leva-nos a refletir a maneira como nós temos vivido, Pai, sobre o que nós temos falado, qual testemunho nós temos dado, o que preenche, Pai, as nossas conversas, Senhor Deus, o que é que tem saído de nossa boca, revelando de como está o nosso coração. Leva, Senhor Deus, as mentes e as almas à reflexão nesta noite sobre como nós temos vivido, Senhor. Será que nós temos buscado viver de maneira integral a Tua palavra? Ou será que nós temos feito recorte, Senhor, e dito, não, essa parte não, isso aqui eu não vou te obedecer a Deus, isso é um sinal de um coração rebelde, Senhor. O relacionamento e a transformação que Tu operaste no crente, ela é total e íntegra, Senhor. Tu escreveste a Tua lei no coração dos Teus filhos, portanto nós passamos a amá-la, mesmo que venhamos a cometer, Senhor Deus, erros, pecados, nós amamos a Tua lei, Senhor Deus, e nos entristecemos toda vez que nós a descumprimos, mas sabemos que em Cristo teremos poder, Senhor Deus, para vencer e estaremos em uma habitação perpétua em Ti, Senhor, e contigo. É o que nós pedimos nesta noite. Desperta, Senhor Deus, converte, transforma, Senhor, santifica, é o que nós suplicamos. Age poderosamente com a Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. E amém.